A vida e seus desafios de sobrevivência. Sobrevivência é palavra de ordem em todo ser que respira nessa existência. Essa é a mensagem e a reflexão de hoje da palavra de Deus. E eu compartilho com você uma necessidade básica em todo ser humano, em todos os níveis, em todos os estágios. Sobreviver é uma palavra de ordem. E isso envolve muitas coisas, mas infelizmente o ser humano ele foca mais aquilo que ele palpa, as suas forças, as suas capacidades e as suas titularidades. Seja qual for o nível, Deus tem resposta para todos. Essa semana eu vivi algo assim inédito, né? Eu passei para ir ao banco e no caminho, no percurso, cruzei com duas pessoas pedindo uma ajuda para o café da manhã e o outro nem se explicou porque precisava da ajuda, porque o seu estereótipo já demonstrava. Fui ao banco, no retorno preparei uma ajuda para cada um. O primeiro foi o senhorzinho que tinha uma aparência de muito cansado e sofrimento na vida. Aí dei um dinheirinho para ele. Quando eu cheguei no segundo, próximo ao segundo, também tinha preparado um café para ele. Ele estava reclamando, inclusive ameaçando o primeiro porque era aposentado e ficava ali pedindo uma ajuda. Enquanto ele, sem aposentadoria, precisava de tudo, inclusive para se alimentar. Eu dei o dinheirinho para ele e disse, olha, confia em Deus, e saí. E fiquei pensando naquele quadro, né? Uma ação de disputa num nível que a sociedade em que convivemos às vezes não olha e não reflete, acha que porque a pessoa está num grau de vulnerabilidade, ele não tem problemas. O problema bate na porta de todos, independente das nossas condições, independente também dos nossos status e titularidade e o recurso que dispomos. E eu quero te dizer que o Senhor também está acessível a todos os níveis e Ele tem uma resposta para cada um de nós, até para o mendigo que precisa de uma ajuda para se alimentar. A palavra de Deus diz que tem uma receita especial, porque revela Jesus e o seu ensino. Primeiro, eu me reporto a um versículo do Salmo 75, aonde o salmista exclama uma realidade. Confiando em Deus, ele disse, não é do Oriente e nem do Ocidente que o meu socorro vem. O meu socorro vem do Senhor. Esse versículo é tão real e tão atual na vida de quem crê e experimenta viver à mercê da graça de Jesus, independente dos recursos que tenha, que a maioria da sociedade ignora o fato de um Deus, ainda que ele creia que é o Criador de todas as coisas, que existe um Deus no controle do universo, não vai se preocupar às vezes de ajudar A e B. Eu quero te dizer que é diferente. O Senhor é bem presente em qualquer situação das nossas vidas, quer seja nas fases ruins, como nas intermediárias do ponto de vista da nossa sociedade e até quando estamos em situações de muita vantagem com relação a outros. Deus é presente e é Ele o grande provedor da vida. E a palavra de Deus nos revela um Deus amoroso e que vale a pena investir nele. Não te falo os seus investimentos de recurso, os nossos dinheiro, porque esses dias compartilhamos uma mensagem dizendo que nós não devemos, na orientação de Jesus, juntar tesouro na terra, mas devemos sim juntar tesouro no céu. Se é de Deus que vem os nossos socorros, Jesus ensina o caminho e o método. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ele faz uma importante revelação. Ele orienta: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que vocês precisam, o Senhor acrescentará. É uma promessa de Deus, mediante o foco no reino de Deus. Ocorre que durante a nossa vida, vamos pensar em Deus apenas nos momentos de folga, vez ou outra quando estamos numa celebração, quer seja de casamento, fúnebre, ou num ato religioso participando
de uma missa, ou de um culto, ou de uma reunião, só em momentos esporádicos. E a agenda da nossa vida nunca está o reino de Deus em prioridade. Alguma coisa relacionada à nossa vida espiritual, como a leitura da palavra de Deus, a oração, a comunhão com os irmãos de fé, está ligada àquele compromisso quando não se tem nada para fazer. E se você estiver focado numa agenda dessa e aparecer um convite mais interessante, o mais interessante no ponto de vista humano ganha parada. Eu quero explicar para você, na visão bíblica e naquilo que Jesus, pelo Espírito Santo, quis deixar ao nosso coração, é justamente, para o nosso coração, é justamente isso. Pensar no reino de Deus como prioridade. Isso nos reporta até a um dos mandamentos, o primeiro. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua capacidade, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. Esse é um mandamento. E Jesus ensina isso. Quando ele fala buscar o reino de Deus, é colocar Deus em primeiro lugar. Nós somos tão autônomos que às vezes nós somos dono do nosso tempo e esquecemos que somos perecíveis. Vamos acordar para a realidade quando às vezes estamos em situações até de morte. Nós somos. E Tiago fala, a gente é tão autônomo que a gente fala, amanhã eu vou fazer isso, depois da manhã eu vou fazer aquilo. Olha, a Bíblia conta de um homem que enriqueceu muito. E depois de não saber o que ia fazer com a sua riqueza, veio uma voz do céu dizendo, louco, essa noite lhe pedirão sua alma. E o que você tem para dar em resgate com relação à sua vida? Nesse texto que eu te li de Jesus, que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque os demais ele nos acrescentaria. Jesus conclui o capítulo dizendo, não vos inquieteis com o dia de amanhã. O dia de amanhã trará os seus próprios cuidados. Às vezes não vivemos o hoje porque estamos de olho no amanhã, no mês que vem. Nossa, nosso pagamento nunca chega o dia de recebermos. Às vezes passar um mês é um desafio até chegar o dia do pagamento. Queridos, o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados. Dependemos de Deus. O salmista está certo. Não é do Oriente, não é do Ocidente que vem o meu auxílio. O meu socorro vem do Senhor. E a minha mensagem, a mensagem da palavra de Deus para o seu coração nesse momento é um desafio de fé. É um desafio para que você, contra todo esse sistema que nós vivemos, tenha um desenvolvimento de fé no Senhor, mas uma fé dependente. Se você confiar a sua vida por completo nas mãos de Deus e tê-lo como prioridade, estabelecer compromissos de estar na presença dele, o tanto quanto você prioriza ou mais os seus compromissos sociais, e passar a entregar e buscar a orientação de Deus, ele acrescentará na sua vida tudo o que você precisa. Quando Deus fala tudo, é tudo. Qual seja a área da sua dificuldade, Deus tem a solução. Eu oro por você nesse momento. Antes, identifico, nós somos a Igreja Batista Chamas do Sinai, de Lorena, estado de São Paulo, sempre preocupado em trazer uma mensagem de reflexão para o seu coração. Se precisar, nos procure. Se você não se inscreveu na nossa página, faça isso. Nós temos uma página no YouTube, por onde enviamos essas mensagens. Você pode se inscrever e acionar lá o sininho para que todas as nossas postagens você seja informado. E eu oro pela sua vida, para que você tenha o melhor de Deus na sua vida, na sua existência. Confie em Deus, busque o Senhor em primeiro lugar. Senhor, muito obrigado por esse momento, pela comunhão e o contato com muitos ao alcance dessa mensagem. E eu oro nesse momento em que a Tua Palavra nos desafia a buscar o Seu reino em primeiro lugar. O Senhor nos dê sabedoria e direção, mas que em nós tenhamos um coração disponível e inclinado ao Senhor. Isso é buscar o reino.
Nos ajude a fazer isso, porque o Senhor é fiel em cumprir em nossas vidas e na vida de todo aquele que crê suas promessas maravilhosas reveladas nas Sagradas Escrituras. Eu quero abençoar a vida, a família e o sentimento de todos, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Olha o relógio falando que nós temos que parar.